Amém. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Quero chamar o pastor Almir para trazer a pregação da palavra de Deus. Geralmente, confortar significa aliviar o sofrimento ou a tristeza. Trazer consolo diante de um infortúnio. Em sua origem, este verbo significava literalmente trazer força, injetar força ou dar força a alguém, animar, revigorar, reanimar. É compreensível esta variação de significado, porque o alívio no sofrimento é um trazer de força, um fortalecer alguém, já que o desânimo e a tristeza, aliás, a tristeza e o sofrimento produzem desânimo. Então, o conforto se faz necessário. Confortar, então, é ajudar alguém que, por causa da tristeza, está desanimado, está sem forças. Alguém em cuja vida a aflição e a angústia drenaram o ânimo. Mas para ser eficiente, este conforto precisa de certas características. Não é qualquer conforto que serve. Algumas vezes, o conforto trazido funciona mais como um analgésico, que ali conforto eficiente deve curar a causa que está causando o desconforto. Deve curar a razão do desconforto. Um conforto eficiente deve não apenas aliviar temporariamente, mas tratar da raiz do problema. No livro de Isaías, no capítulo 40, versos 1 a 11, temos um relatório do conforto de Deus para o seu povo. Deste relato, nós podemos extrair 4 características de um conforto eficiente. E a primeira delas, inclusive, nós trataremos neste culto. Isaías 40, versos 1 a 11. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Desculpem, eu pulei o verso 7. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente.
levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor nosso Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que a tua graça venha sobre nós, trazendo entendimento, disposição para obedecer e amor à tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O conforto de Deus é eficiente, porque resolve a causa básica da tristeza e do sofrimento, que é o pecado. O conforto de Deus, então, é eficiente, porque resolve o problema básico, que é o pecado. O problema que causa todo sofrimento e toda tristeza. Esta é a primeira característica deste conforto eficiente de Deus. Ele é eficiente porque ele trata da causa básica de todo desconforto, que é o pecado. E sobre esta razão, nós queremos apresentar 5 fatos desse conforto eficiente que trata a causa básica do desconforto, que é o pecado. O primeiro deles é que este conforto é eficiente para quem é povo de Deus, para quem pertence ao povo de Deus. Neste capítulo, nesta parte, nós iniciamos uma espécie de segundo livro do profeta Isaías. Ainda é o profeta Isaías, ainda são profecias de Isaías, só que pronunciadas de uma nova perspectiva. Alguns, inclusive, chamam esta parte do 40 ao 66 de livro da consolação. Porque esta palavra, que aparece 2 vezes no versículo 1, consolai, consolai, vai aparecer outras 14 vezes, formando um total de 16 vezes nesses 26 capítulos. A primeira parte do livro, que terminou no capítulo 39, se você está lembrado, ela terminou com um anúncio de juízo da parte de Deus através do profeta Isaías para o povo. O profeta Isaías confronta o rei Ezequias diante de uma atitude arrogante do rei Ezequias e que decidiu confiar em aliança com a nação babilônica ao invés de confiar em Deus. Aí o profeta Isaías diz nos versos 6 e 7 do capítulo 39, que no futuro, aquela mesma nação tomaria todos os bens que havia em Judá e em Jerusalém, inclusive os bens que o próprio Ezequias tinha de boa vontade mostrado para a embaixada babilônica. E que também os descendentes de Ezequias, alguns descendentes de Ezequias, seriam levados lá para a Babilônia e lá se tornariam oficiais para os reis da Babilônia. Então é um anúncio de juízo. Isaías esteve advertindo o povo de Judá durante todo o seu ministério para que se arrependessem dos seus pecados. Isaías desafiava-os especialmente a depositar a confiança deles única e exclusivamente em Deus. Nesta primeira parte, inclusive, do livro, se a gente tivesse que escolher um versículo que sintetizasse, que resumisse, seria no capítulo 7, a segunda parte do verso 9, que diz assim: se o não credes, certamente não permanecereis. Palavras de Isaías, dita ao rei Acaz diante de uma grande ameaça, diante de uma crise para o reino. Ele disse: vocês só vão permanecer, vocês só vão ficar firmes se vocês crerem, se vocês confiarem. A base da permanência diante de Deus,
A base da perseverança diante de Deus é a fé, é a confiança. Quando alguém se afasta de Deus, quando alguém desiste de seguir a Deus, quando alguém não persevera, o problema foi na fé, foi na confiança. Era uma confiança falha, era uma fé frágil, que não foi capaz de resistir. Nossa permanência, nossa perseverança diante de Deus, só é possível por meio da fé, por meio da confiança em Deus. Então Isaías disse: se vocês não crerem, vocês não vão permanecer. Isaías começa o seu livro acusando o pecado do povo, mostrando o pecado do povo, mas também dizendo a solução para esse pecado. Deus tem um futuro maravilhoso para vocês, então vocês precisam se arrepender. Há solução para o pecado de vocês. E o próprio Isaías testemunha isso, dando a sua vida como exemplo. Num dia que ele estava no átrio do templo, adorando o Senhor, então ele viu o Senhor, e ele percebeu o quanto ele era pecador com aquela visão do Senhor, e ele viu que ele estava perdido, e ele clamou, e Deus providenciou a purificação, o perdão. Quando Isaías conta este seu exemplo, ele está querendo dizer para a nação, para os seus contemporâneos: teve jeito para mim, então tem jeito para vocês também. Se vocês se arrependerem, se vocês voltarem para Deus, se vocês clamarem ao Senhor, o mesmo Deus que me purificou, vai purificar vocês também. Isaías então pregava o retorno a Deus. No capítulo 31, verso 6, podemos usar como um exemplo desse clamor de Isaías, capítulo 31, verso 6. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. Vocês se afastaram do Senhor, voltem para Ele, convertam-se a Ele. Fé e arrependimento era a chave, eram as atitudes necessárias para acertarem a vida com Deus e evitarem o juízo. Mas o povo não quis. No capítulo 30, verso 15, veja o que Deus diz: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade, na confiança, a vossa força. Mas vocês não quiseram. Esse é um versículo ao mesmo tempo belo e triste. Belo porque apresenta de uma maneira sintética o segredo da vida com Deus. O segredo de uma vida de força. O segredo de uma vida persistente. É na conversão a Deus. É no sossego da alma, aconchegando-se a Deus. É na tranquilidade, é na confiança que está a nossa força. É no arrependimento e na confiança que está a nossa salvação. Não é exigido nenhuma obra super grandiosa. Não é exigido nenhum esforço extremamente grande e difícil, não. É exigido apenas que abdiquemos de confiar em nós mesmos, de confiar no que nós somos capazes de ver e pegar, e nos entreguemos como crianças nos braços do Pai. É isso. Simples, mas complicado de fazer por uma razão. Mexe com o nosso orgulho. Temos que abrir mão da nossa confiança, daquilo que somos capazes, daquilo que acreditamos. Eu posso fazer, eu posso resolver. Se não for do meu jeito, não dá certo. Mas é nesse retorno a Deus, nessa confiança em Deus, que está a nossa salvação. É na tranquilidade do nosso coração, que confia em Deus, que nós encontramos força. Essa é a beleza
A parte triste é, mas vocês não quiseram? Isaías esteve proclamando isso, mas o povo não quis. Então, diante dessa recusa, o juízo viria. Não seria através da Assíria, o grande império daquele momento, mas seria no futuro, através da Babilônia, como Isaías profetizou, e nós lemos no capítulo 39. Então me parece que quando Isaías percebeu, o povo não vai voltar para Deus. Eles não vão confiar. O juízo virá. Ele voltou suas baterias proféticas, então, para a futura geração. Ele olhou então para aqueles que sofreriam esse juízo, para aqueles que colheriam o resultado desse juízo. Falou para uma geração 150 anos na frente, dizendo: vocês estão sofrendo o resultado do pecado de vocês e dos antepassados, dos pais de vocês. Mas não desanimem. O juízo não é o veredito final de Deus para o seu povo. O juízo não é a palavra final de Deus para os que são fiéis. Deus há de perdoar vocês como nação. Deus há de restaurar vocês como nação. Esta palavra, dirigida àquelas gerações futuras, também trazia um recado para os contemporâneos de Isaías, que eram fiéis. Havia uma minoria que estava com Isaías e que era fiel, que depositava sua confiança em Deus. E quando o juízo chegasse, essa minoria sofreria junto o juízo. Mas Isaías está dizendo para eles: mas não desanimem, não percam a confiança de vocês, haverá conforto depois do juízo. E agora então, nessa segunda parte do livro, nós temos estas profecias proferidas a estas gerações futuras, as gerações que sofreriam o juízo. Isaías então deixa escrito para que estas gerações pudessem ler e manter a confiança em Deus. E mesmo no decorrer destas profecias, no capítulo 48, verso 22, 57 e 21, e o término do livro em 66, 24, Isaías faz questão de ter um refrão que subdivide essa segunda parte do livro em 3 subpartes, no qual ele diz: para os perversos, todavia, não há paz. Para os perversos não há conforto. Deus há de trazer conforto para o seu povo, mas para os perversos não. Então o conforto de Deus, a restauração de Deus é para o seu povo. Nós poderíamos ilustrar essa atitude de Isaías como alguém que passa um bom tempo pregando a uma geração adultos, pais, avós, mostrando como eles devem agir para evitar o juízo de Deus na sua geração, na sua sociedade e na sua família. E chega um momento que aquele pregador percebe: não adianta mais não. Para essa geração não adianta mais. Essa geração já é causa perdida. Eles vão sofrer o juízo de Deus. E aí então ele passa a pregar para os filhos. Ele dirige a sua palavra às crianças, preparando estas crianças para o juízo que viria. Então a segunda parte de Isaías pode ser ilustrada assim. Nessa segunda parte, a linguagem poética se destaca. Nós já vimos na primeira parte belíssimas poesias de Isaías. Ele era profeta, era um teólogo, podemos dizer assim, um estudioso das Escrituras, mas também era um poeta, era um compositor, compôs cânticos. E nessa segunda parte, alguns comentaristas afirmam que é nesta segunda parte que ele atinge seus melhores momentos como poeta, como compositor, pelos cânticos que compõe.
Estão lembrados que Isaías profetizou mais de 50 anos. Arredondando, ele profetizou entre 740 a.C. até 686 a.C. também. Então, 54 anos aí de ministério profético. Naquela época que ele profetizou, a Assíria era o império dominante. Era o império que mandava e ameaçava. Este império continuou dominando aquela região do Oriente Próximo Antigo até mais ou menos 605 a.C., uns 80 anos mais ou menos depois de Isaías encerrar seu ministério. E aí surge um novo império que ameaça, que é aquele império que Isaías profetizou, a Babilônia. E a Babilônia cumpre o juízo de Deus sobre o povo de Judá. Deus livrou o seu povo da Assíria, deu oportunidade para eles se arrependerem, eles não se arrependeram, e aí veio a Babilônia e levou aquele povo para o exílio lá para a Babilônia. Eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. E agora os 70 anos estão chegando ao final. E a Babilônia também perdeu seu poder. Agora que o manda-chuva é o Império Medo-Persa. E é tendo isso em vista que Isaías fala àquela geração. Chegou o tempo da restauração. Por isso as palavras de conforto. O tempo do conforto chegou. Consolai, consolai, ou confortai, confortai o meu povo, diz o vosso Deus. Aliviem a dor, aliviem o sofrimento do meu povo. Deem força a esse meu povo para enfrentar esta situação que eles estão passando. A palavra confortar no Antigo Testamento era utilizada, ou consolar, era utilizada nessas situações de tristeza. Por exemplo, quando Jó passou por todas aquelas aflições, num primeiro momento os seus amigos chegaram para consolá-lo, para confortá-lo. E no final do livro, seus parentes chegam para trazer conforto. Quando Jacó perdeu seu filho José, achando que estava morto, os irmãos de José, os outros filhos de Jacó, vieram confortá-lo. Quando Jacó morreu e os irmãos de José ficam com medo que agora José vai se vingar de nós, e eles vão falar com José, José também conforta os seus irmãos. Quando Ruth está ali colhendo, respigando na colheita de Boaz, e Boaz vai e fala para ela não ter medo, para ela continuar, que ninguém vai fazer mal para ela, ela diz, o Senhor me confortou, o Senhor está me confortando. Então isso era confortar, consolar, trazer ânimo, trazer alívio ao medo, ao sofrimento, à ansiedade e à preocupação de vocês. Isaías, já no capítulo 12, verso 1, ele apresentou esse conforto que vem de Deus, como Deus afastando sua ira. No capítulo 22, verso 4, Deus desviando o choro do seu povo. E no decorrer dessa segunda parte do seu livro, ele vai mostrar claramente que esse conforto de Deus é eficiente. O fato dele repetir, consolai, consolai, quer dizer, consolem muito, deem muito conforto, e urgentemente, e já, não esperem mais, porque o meu povo está precisando deste conforto. Mas este conforto é para o povo de Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Aquele povo que havia pecado contra Deus, que havia desobedecido a Deus, que estava no exílio exatamente por causa do seu pecado, mas ainda era povo de Deus. Deus ainda o chamava de meu povo. E é interessante que aí diz o vosso Deus. Eles ainda eram povo de Deus. Deus continuava sendo Deus de Israel, de Judá. E Israel e Judá continuavam sendo ainda o povo de Deus. E na primeira parte do versículo 2, falai ao coração de Jerusalém. Falar ao coração é uma linguagem semelhante para consolar.
tanto em Gênesis 50, 21, no caso que eu já mencionei, de José confortando os seus irmãos, diz assim: não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então, falar ao coração era trazer consolo, era trazer conforto. E também em Ruth, o outro exemplo que eu mencionei, em Ruth, capítulo 2, verso 13. Ruth diz assim: tu me favoreces muito, Senhor meu. Ela segue falando com Boaz. Pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Então, consolar e falar ao coração é uma linguagem que comunica a mesma ideia, trazer conforto, falar de modo a consolar alguém. Então, falai ao coração de Jerusalém. Ainda era para Jerusalém, a capital de Israel, a capital de Judá. O consolo de Deus é efetivo para o povo de Deus. Lembre-se disso. O consolo de Deus não serve para qualquer pessoa. O consolo de Deus é para o povo de Deus. É para aqueles que seguem a Deus. Lembre-se também que quando você estiver debaixo de disciplina, como estava o povo de Israel aqui, no exílio, achando até que Deus não mais se preocuparia com eles. Lembre-se, se você está em disciplina, é porque há esperança. No livro de Hebreus, no capítulo 12, versos 4 a 6, repetindo o que estava escrito em Provérbios 3, 11 e 12, o autor diz: olha, na nossa luta contra o pecado, a gente não chegou até o sangue, até a morte ainda. E será que vocês estão esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Quando pecamos contra Deus, nos afastamos de Deus, recusamos o arrependimento e a confiança, se somos povo de Deus, a disciplina virá. Então é motivo de esperança. É motivo de voltar-se para Deus, que a disciplina vem. Esta seção de Hebreus traz alguns termos semelhantes, alguma linguagem semelhante àquela de Isaías. Inclusive, no verso 12 é uma repetição de Isaías 35, 3. Mas nos versos 10 a 13, compara a correção de Deus com a correção dos pais, quando a gente era pequeno. E diz então que Deus nos corrige para sermos participantes da sua santidade, para eliminar de nós o pecado, para eliminar de nós os vícios e nos tornar santos com Ele. E aí ele diz que toda disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas ela causa tristeza. Mas depois, ela traz um fruto pacífico, um fruto de justiça. Aí então ele diz: restabeleçam as mãos que estão fracas, os joelhos que estão tremendo, e endireitem os caminhos de vocês. Era mais ou menos o que foi dito aqui para o profeta falar ao povo de Israel. Não desanimem, vocês estão debaixo da disciplina de Deus, mas ânimo, porque Deus vai confortar vocês. O conforto de Deus é eficiente, porque trata da causa básica do desconforto, que é o pecado. Mas esse conforto só é eficiente para o povo de Deus
Um segundo fato sobre esse conforto é que ele deve ser comunicado. Deve ser uma mensagem que proclamamos. Voltando ao livro de Isaías, diz: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe. Essa palavra bradar, que poderia ser traduzida talvez em sua versão como proclamar ou clamar, ela vai aparecer essa vez e mais 2 vezes. E inclusive ela serve para fazer a divisão de estrofes. O que nós temos aqui nos versos 1 a 11 é uma poesia. Uma poesia com 4 estrofes. Os versos 1 a 2, que tem a palavra aí, bradai-lhe. Os versos 3 a 5, voz do que clama no deserto. E clama aí é a mesma palavra traduzida como bradar. Versos 6 a 8, no verso 6 uma voz diz: clama. E alguém responde: que hei de clamar? É a mesma palavra. E nos versos 9 a 11 não aparece essa palavra, mas aparece outra com a mesma ideia. Tu que anuncias boas novas. 2 vezes aparece isso. Tu que anuncias boas novas, que contas boas notícias. Sobe no monte alto, levanta a tua voz. O conforto então deveria ser anunciado, deveria ser proclamado. Esse conforto vem através da palavra de Deus. O conforto de Deus é eficiente porque trata da razão básica do desconforto, que é o pecado. E este conforto chega a nós através da palavra de Deus, através da pregação. Lembre-se disso. O anúncio daquilo que Deus fez, está fazendo e vai fazer, deve nos trazer conforto. A palavra de Deus é o veículo, o instrumento que Deus utiliza para nos confortar, para nos fortalecer. Lembra do que diz o Salmo 19, 7? Que a palavra de Deus reanima a nossa alma. Ela é fiel e reanima a nossa alma. O Salmo 77 é muito didático quanto a isso, quando o autor do Salmo, o cantor Asaf, ele recorda na primeira parte do Salmo, ou ele conta na primeira parte do Salmo, a sua tristeza, a sua angústia. Inclusive ele faz perguntas. Será que Deus vai rejeitar para sempre? Verso 7. Será que ele não vai voltar a ser favorável? Será que ele cessou de ser gracioso? Será que ele se esqueceu de ser benigno? Aí no verso 11 ele diz: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. E aí ele recupera o ânimo. É no meditar na palavra, no ouvir, no ler, no recordar, que nós encontramos o conforto, que nós encontramos o ânimo. Lamentações 3, 19 a 27. Os irmãos relembram deste poema de aflição. Até o versículo 18, o autor do poema, o lamentador, está contando, e ele conta com muita intensidade o seu sofrimento, usando uma linguagem muito intensa. Mas depois ele diz: espera aí, chega, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí ele lembra de quem Deus é. E aí ele recorda de Deus. E aí ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sim, o conforto de Deus é eficiente porque trata da causa básica do desconforto, o pecado. E esse conforto chega a nós através da palavra de Deus. Quando desanimado, quando entristecido, quando sentir que está perdendo a esperança, quando dominado pela aflição, pela ansiedade, pelo medo, lembre-se, há um recurso, a palavra de Deus. O conforto vem através dela.
O conforto chega a nós através do falar de Deus, que nos conta o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda vai fazer. É isso que nos traz conforto. Mas há um terceiro fato sobre esse conforto. Esse conforto anuncia que o tempo do castigo acabou. Fala ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que, e aí nós temos três que indicam o que é para contar, que indicam a mensagem. O primeiro deles diz que já é findo o tempo da sua milícia, isto é, que já está completo, já está concluído o tempo da sua dura luta. Essa palavra milícia, na maioria das vezes, se refere à guerra. Mas no livro de Jó, por duas vezes, 7:1 e 14:14, fala da luta da vida, de uma vida penosa, de uma vida sofrida, de uma vida que parece não ter sentido. E eu creio que é esta a ideia aqui. O povo de Deus estava no cativeiro. O povo de Deus estava no exílio. Eles não tinham mais aquilo que o pastor Fares mencionou hoje de manhã, aqueles dois elementos. Agora é difícil eu saber quem estava de manhã aqui para eu perguntar. E antes que eu lembre quem é que estava de manhã, alguém quer responder? Ele falou de dois elementos, ele inclusive criou, mostrou através de uma palavra de bênção que Deus deu ao seu povo, sinal que Deus deu àquele povo, que foi o quê? Muito bem, o trono e o templo. Para o povo que estava no exílio, já não tinha mais nem trono e nem templo. O templo tinha sido destruído e o trono estava vazio, porque o descendente davídico estava lá no exílio. Então esse povo estava num momento difícil, num momento penoso, parecia uma guerra. O exílio para eles seria semelhante a esta guerra. Mas então é dito, acabou. Deixa eu dizer para vocês, a palavra de conforto, Isaías está proclamando, esse tempo duro, esse tempo difícil acabou. A correção chegou ao final. Quando você estiver sob disciplina de Deus, quando você estiver sob a aflição, lembre-se, se você é povo de Deus, ela não será para sempre. Ela vai ter um fim. Ela vai chegar ao final. Voltando a Lamentações, capítulo 3, veja o que diz os versos 31 a 33. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Quando estiver sobre aflição, quando estiver sobre angústia, lembre-se, não é para sempre. Se você pertence a Deus, se você é povo de Deus, isso não será para sempre. Mesmo que dure um bom tempo da sua vida aqui, lembre-se que lá, se você é povo de Deus, toda aflição, toda angústia, toda tristeza, toda dor vai acabar, vai passar. No novo céu e nova terra, não haverá lágrima, não haverá choro, não haverá morte, não haverá doença, não haverá angústia. Quando estiver aflito, quando estiver desanimado, olhe para o que Deus já fez através do seu Filho Jesus na cruz. Olhe para o que Ele está fazendo hoje, dando a você a oportunidade de conhecer a palavra, de ter o Espírito Santo, de conviver com sua igreja. Mas também olhe para o futuro. E lembre, um dia, toda guerra vai acabar. Todo sofrimento vai acabar. Toda tristeza vai acabar. O conforto de Deus é eficiente, porque trata da causa básica do desconforto, o pecado.
Mas isso é verdade para quem é povo de Deus. Isto vem a nós através da palavra de Deus. E esse conforto promete que um dia todo desconforto vai terminar. Mas em quarto lugar, esse conforto também anuncia que o castigo pelo pecado já foi resolvido. Segundo o que aí do verso 2, que a sua iniquidade está perdoada. O pecado foi pago. Digam aí para Jerusalém que ela está descansada. Ela já está livre, redimida de sua iniquidade. Que o castigo, ou o resultado da sua iniquidade, ela já sofreu. Esta linguagem aqui é um cumprimento de Levítico, capítulo 26, verso 40 a 56. No livro de Levítico, capítulo 26, nós temos as bênçãos e as ameaças da aliança que Deus fez com aquele povo, com o povo de Israel. E Deus disse, se aquele povo fosse fiel, ele teria bênçãos. Mas se aquele povo fosse infiel, eles teriam as maldições da aliança. Mas a partir do verso 40 até o 46, vai ser dito, mas se vocês confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade. E aí ele vai continuar falando que vai lembrar da sua aliança. E aí no verso 43 ele repete, se tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. E aí ele diz, mesmo estando na terra de seus inimigos, eu não vou rejeitá-los, eu não vou aborrecê-los, eu não vou invalidar a minha aliança. Esta expressão, se tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, é com as mesmas palavras que aparecem em Isaías, que o seu pecado já foi perdoado. A tradução é diferente, mas são as mesmas palavras. A ideia é, vocês já se arrependeram, vocês já entenderam, vocês já se humilharam, vocês já tomaram por bem o castigo. Vocês aceitaram bem a disciplina de Deus. Vocês não ficaram revoltados. Vocês não ficaram reclamando. Vocês aceitaram. Então o propósito da disciplina já foi cumprido. O que eu pretendia com a disciplina era o arrependimento de vocês. Era o retorno de vocês, era que vocês tomassem por bem o castigo que eu estou mandando. Então, terminou. Agora vocês podem, eu vou levar vocês de volta para a terra. Quando estiver sofrendo a disciplina de Deus, tente ver se não há algum pecado, ou alguns pecados, que precisam ser acertados. No Salmo 32, Davi, que soube bem o que é isso, Salmo 32, versos 1 a 5, ele diz, bem-aventurado, abençoado, feliz o homem, cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não age com dolo. Aí ele diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Enquanto eu não me arrependi, enquanto eu fiquei curtindo o meu pecado, veio a disciplina, foi gemido, foi desânimo, foi perda de vigor.
Verso 5. Mas eu confessei o meu pecado. Eu não mais ocultei a minha iniquidade e o Senhor perdoou. O autor do capítulo 3 de Lamentações diz a mesma coisa. Aceite a disciplina de Deus. Volte para Deus. O conforto de Deus é eficiente, porque trata da razão básica do desconforto, que é o pecado. Mas esse conforto é válido para o povo de Deus. Esse conforto vem a nós através da palavra de Deus. Esse conforto faz cessar o castigo. Promete que o castigo vai cessar. Mas esse conforto também anuncia que é preciso arrependimento. Que é preciso voltar-se para Deus. Porque só assim o propósito da disciplina é cumprido. E por último, esse conforto também anuncia que um pagamento satisfatório pelo pecado já foi realizado. Voltando a Isaías, o último "que" do verso 2. E que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Já está pago. O pecado já foi pago. Já recebeu em dobro. Vamos tentar entender essa expressão em dobro, porque pode dar a ideia de que Deus é injusto. Como é que Ele cobra em dobro? Para a gente entender isso, a gente tem que lembrar da lei, lá em Êxodo 22:4, quando diz que quando alguém roubava algo de outra pessoa, e ele fosse encontrado e ele ainda tivesse aquele bem, ele deveria devolver o bem e pagar em dobro. Aí você, mas que lei, como é, né? Eu roubei uma cadeira sua, e aí você encontrou com a cadeira, de acordo com a lei de Deus, eu devo devolver a cadeira e ainda pagar um outro valor. Você consegue entender por quê? Eu vim entender por que isso, quando eu descobri que os hotéis, pelos pertences lá do quarto, toalhas e tudo, eles cobram muito alto se aquilo sumir e você estiver lá. Eles não cobram o valor do produto. Por quê? Porque quando você rouba alguém, não é só o prejuízo do objeto. Alguém roubou o seu carro. E depois você encontrou o carro. E a pessoa diz, olha, eu roubei, mas eu estou devolvendo. Inclusive a gasolina que eu gastei, eu vou botar para você ir embora com o seu carro. Do jeitinho que você pegou. Primeiro, o carro nunca mais estará do jeitinho. Já houve um certo consumo de gasolina, de pneu, de motor e de tanta coisa. Concorda comigo? Mas há um outro fator quando você rouba ou quando você é roubado. A dor de cabeça. O tempo que você gasta indo atrás. Os prejuízos que você tem. Por exemplo, o carro. E aí você não foi trabalhar naquele dia porque estava sem carro. A lei de Deus é justa. Porque um roubo nunca é só o produto roubado. Tem outras coisas. Se alguém rouba dinheiro seu, roubou R$1.000. Aí daí uma semana, olha, eu roubei, mas eu estou devolvendo os R$1.000. É, meu amigo. Mas o tempo que eu fiquei caçando esses R$1.000, mas a preocupação que eu tive, a dor de cabeça que você me causou, talvez o prejuízo para mim e para minha família de contas que eu iria pagar e agora vou ter que pagar com juros, ou de algo que faltou com a minha família, isso você nunca vai conseguir pagar. Então, quando aqui usa esta expressão, ela já pagou em dobro, está fazendo referência àquilo e está querendo dizer, o pecado já foi totalmente pago. À luz de Isaías, esse pecado é pago pelo servo do Senhor. Isaías 53:11. Aqueles mais antigos aqui na igreja lembram que há 4 anos nós memorizamos esse capítulo 53 de Isaías. E fala do servo do Senhor, que diz que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. O Senhor Jesus pagou os pecados. Essa é a suprema fonte de conforto, irmãos. Veja 2 Coríntios 5:21.
aquele que não conheceu o pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a suprema fonte de conforto. Para o povo de Deus, os pecados já foram pagos, plenamente pagos. A conta já está quitada. E quitada de modo satisfatório. Quitada de modo exigido. Quitada em dobro. E aí a gente pode recitar e cantar 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos os nossos desconfortos são causados pelo pecado. E conforto para isso só Deus pode trazer. Por isso o conforto de Deus é eficiente. Porque Ele resolve a questão básica do desconforto, o pecado. Isso faz com que o castigo acabe. Isso faz com que o propósito de Deus na disciplina seja cumprido. Que a dívida com Deus fique quitada. Mas lembre-se, este conforto é para o povo de Deus. E ele vem a nós através da palavra de Deus. Se você não pertence ao povo de Deus ainda, você precisa, em arrependimento e fé, voltar-se para Deus. Porque esse conforto que anuncia que todo o teu pecado já está pago, que você não sofrerá mais o juízo, e que o propósito que Deus tem para a tua vida vai se cumprir, esse conforto é válido para o povo de Deus. E vem a nós através da palavra de Deus. É conforto eficiente, porque é de Deus e resolve o problema básico do desconforto, o pecado. Amém.